Gurizada, o negócio é o seguinte: a direção do Grêmio começa a ter um diagnóstico importante para explicar por que os resultados desta temporada ficaram tão abaixo do esperado. A falta de compromisso, a falta de comprometimento de alguns jogadores importantes no elenco. E isso, inclusive, pode explicar por que o técnico Renato decidiu fechar os treinamentos, evitando o acesso dos jornalistas. A gente precisa conversar sobre isso neste meu vídeo que tem a força da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e o cupom promocional que está valendo um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito é o cupom MENEGAS. MENEGAS com S é o cupom que te dá uma bonificação de 20% na KTO. Ontem me dei bem lá no jogo do Internacional, a vitória de 2-0 sobre o Criciúma. Vá você também para brincar, para se divertir, joga com responsabilidade na KTO.com. Não esquece, o cupom promocional é MENEGAS. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta. E a seguir, uma das explicações para que o Grêmio tenha tido uma temporada tão frustrante em 2024. É sempre um assunto delicado este quando a gente vai realizar uma avaliação de uma temporada e há um diagnóstico no bastidor de que houve falta de compromisso, de comprometimento. Porque nós corremos o risco de colocar todo o elenco na mesma panela. E isso seria injusto. Portanto, eu já de antemão faço essa ressalva. É claro que são alguns atletas que demonstraram para a direção do Grêmio esta ausência de compromisso, essa ausência de envolvimento com objetivos da temporada. Que desta vez, nem o técnico Renato, tão líder com presença tão marcante no vestiário, conseguiu evitar, conseguiu superar. E eu quero citar alguns exemplos também de jogadores em que a direção do Grêmio enxergou dedicação, enxergou envolvimento, pelo menos dos nomes que me foram citados, como por exemplo o do argentino Walter Kahneman, o do paraguaio Vidia Sante, o do veterano zagueiro Jeromel, o Bright White também me foi dito que é um jogador com muita dedicação, com muito envolvimento. Aliás, quando a gente olha um jogo do Grêmio, a gente vê que o dinamarquês está muito envolvido, ele é um intransigente diante do mau resultado, diante da adversidade. O goleiro Marquezin, também o Rodrigo Eli, mas há outros exemplos. Ou de jogadores que não conseguiram fisicamente ficar em ordem, ficar em forma, e aí eu posso citar o lateral direito João Pedro, mas também há exemplos de jogadores que não se dedicaram como deveriam ao longo desta temporada. Com uma série de atrasos em treinamentos, jogadores que se excederam em alguns momentos e que não tiveram um comportamento adequado. Por exemplo, há vários colegas de imprensa, o JB Filho, o Diogo Rossi, tratando agora do caso do Pavon. O Grêmio não fala publicamente, é óbvio, para não depreciar o seu patrimônio, mas o Grêmio já sabe que o argentino Pavon não demonstrou tanto envolvimento, teve algumas práticas ao longo das últimas semanas que obrigaram ou fizeram o técnico Renato a praticamente afastá-lo dos principais jogos. Ele nem acompanha a delegação, aconteceu isso no jogo da sexta-feira no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Pavon que chegou a ter, em determinado momento, a sua titularidade absolutamente inquestionável, teve a lesão, se afastou e o Grêmio não gostou de algumas condutas do atacante Pavon. O atacante também, Diego Costa, hoje é visto no bastidor gremista como um jogador que não tem envolvimento, que tem outras prioridades e que não se dedica como o clube esperava. E também o venezuelano Soteldo. Aliás, o Renato, na entrevista coletiva recentemente, ao elogiar o Soteldo depois da vitória sobre o Atlético Goianiense, chegou a dizer: ele é difícil. Não é fácil lidar com o baixinho, mais ou menos nestas palavras. Ele dá problemas
aqui, mas dá problemas para o adversário. A gente sabe que isso é muito comum no futebol e o Soteldo realmente dentro de campo resolve algumas partidas para o Grêmio. Mas ele tem hábitos, ele tem algumas práticas que não estão de acordo com aquilo que o clube exige e quer, do ponto de vista de dedicação e até do ponto de vista de disciplina com horários, por exemplo. Eu citei aqui 3, 4 casos, Pavon, o Diego Costa, o Soteldo, o João Pedro, mas há outros que não me foram relatados, mas que me foi dito assim: Meneghetti, o Grêmio está chegando a essa conclusão, que houve falta de empenho, de envolvimento e de dedicação. E aí uma leitura por minha conta, isso pode inclusive... Esta pode ser uma das explicações, isso pode justificar porque lá em março o técnico Renato decidiu fechar os treinamentos proibindo o acesso à imprensa. Só treinamento fechado, porque aconteciam atrasos e foi uma forma do Renato de blindar o grupo de jogadores. E aí o meu questionamento e a reflexão que eu convido a todos vocês. Será que efetivamente o Renato blindou o grupo de jogadores ou foi paternalista, evitando que a imprensa enxergasse que este ou aquele jogador não estavam participando do treinamento, ou porque chegaram atrasados, ou porque foram punidos pela direção ou pela comissão técnica, e aí o Renato protegeu excessivamente? Na medida em que os jogadores, estes que cometeram excessos, viam que estavam protegidos, bom, eu posso chegar atrasado, ninguém vai ficar sabendo mesmo, o meu patrão lá, o chefe do vestiário, no caso, o Renato, me protege e tá tudo resolvido. Só que dentro de campo, o que se viu foi uma campanha do Grêmio absolutamente abaixo daquilo que o clube investe. Uma folha de 16 milhões, quase 90 milhões em reforços na temporada. Portanto, talvez o Renato tenha se excedido na proteção. Foi paternalista para blindar os jogadores, para que ninguém identificasse atrasos, falta de empenho, jogador excessivamente cansado e não conseguindo participar de todo o treinamento. A forma que o Renato usou, tranca, ninguém vê, ninguém acessa, mas entregou aos jogadores aquilo que eles mais queriam, uma excessiva proteção para os seus excessos. Desta vez, nesta temporada, as atitudes do Renato foram um exemplo nocivo para o grupo. Ele sempre tendo um dia a mais de folga, tomando o seu chopinho em semana de clássico Grenal, desta vez não contribuiu. E agora o Grêmio começa a ter este diagnóstico. Faltou o compromisso de parte do elenco, de uma minoria, 4, 5, 6 atletas, mas isso acaba comprometendo o rendimento de toda a equipe. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações e o sininho, valendo o like de vocês. O vídeo tem a assinatura da KTO. Não esquece, o cupom promocional é MENEGAS. MENEGAS com S no final é o cupom que te dá um bônus de 20% no teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para se divertir. É um jogo, tu vai ganhar, tu vai perder, tu vai te divertir. Por isso vai lá com 5, 10, 15, 20 pilinha, não mais que isso. Te diverte na KTO, joga com responsabilidade. O cupom é MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.